Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. A mensagem de hoje é sobre a predestinação. A predestinação. Predestinação. Então vamos falar sobre predestinação, porque muitos irmãos têm muita dúvida com respeito à predestinação. Os eleitos que vão ser salvos. Então nós vamos ver a palavra de Deus com esse respeito, a esse respeito. Muito bem. Hoje é sexta-feira, né? Um dia e algumas igrejas, alguma denominação celebram assim como Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira maior, né, por causa do seu compromisso com a morte de Cristo. Muito bem. Mas também antecede a Páscoa, né? Mas os evangélicos não comemoram esse dia. Não tem como sexta-feira maior, nem menor, nem afinidade nenhuma. Como sexta-feira santa, porque para os evangélicos a Bíblia fala para que sejamos santos em toda maneira de viver, todos os dias. Não tem um dia específico na Bíblia, não. Todos os dias os evangélicos devem ser santos, apartados do pecado. Muito bem. Então, e a Páscoa para nós, também nós não comemorizamos a Páscoa. Porque para nós, a Páscoa, ela é no primeiro, todo mês nós comemoramos a Páscoa, que é a nossa Santa Ceia. Muito bem. Louvado seja Deus. E nós vamos então ver a palavra de Deus sobre a predestinação, que Deus predestinou um grupo de pessoas para a vida eterna, para a eternidade. Muito bem. Então nós vamos ver muito bem a palavra de Deus sobre a predestinação. E o que é predestinação? Vamos especificar essa palavra. O que é predestinação? A predestinação é uma determinação
antecipada. É aquilo que Deus determinou com antecedência. Ele antecipa, ele planeja, faz um plano, e esse plano ele planeja antecipadamente. Antecipadamente é o plano de Deus. Não é? Ele antecipa o seu plano, né, do destino de algo ou alguém, ou alguma coisa, ou pessoas. Muito bem. Na Bíblia, a predestinação é uma doutrina. É uma doutrina que prega que alguns homens, os eleitos, alguns homens eleitos, estão de antemão, antecipadamente, destinados à bem-aventurança, enquanto outros, os aprobos, que quer dizer indivíduo mau ou perverso. Aprobos quer dizer indivíduos que são mau caráter ou perverso. Eles estão destinados ao castigo eterno. Mas dá para reverter isso aí? Dá. Se ele passar de lado. Todos, tantos que estão predestinados à eternidade, ele pode trocar de lado e para o inferno, como os que estão indo para o inferno podem também ir para o céu. Ele pode trocar de lado. Ele pode completar aquele grupo, ou que vai para o céu ou que vai para o inferno. Então, a predestinação. Então, vamos ver. Louvado seja Deus. Então, a predestinação, e eleição, que é escolha. Eleição é escolha. É separação. Quando você vai escolher, vai numa feira, você fica escolhendo ali o tomate, né? Esse eu vou levar, esse não, esse eu vou levar, esse não. É escolha, é separação de um grupo para outro, é tirar daqui e pôr para cá. Então a predestinação e eleição, ela é escolha, é separação. É aquilo que Deus fez. E quando foi que Deus fez isso? É o que nós vamos prestar atenção nessa mensagem. Deus fez isso antes de fazer o mundo. Ele predestinou o grupo de pessoas que vão herdar a vida eterna. Todos? Não. Está escolhido, está separado. Antes de nós nascermos, antes de Adão nascer, antes dele falar, haja luz, e houve luz, haja terra, haja água, haja tudo, antes de formar o mundo, Deus já escolheu o grupo para salvação da vida eterna. Ele já predestinou um grupo de pessoas. E nós vamos ver por que Deus fez isso. Antes da fundação do mundo. Muito bem. Então nós vamos ver a palavra de Deus aqui. Que ela... Eu deixei notado aqui, né?
Predestinação e eleição. O que significa predestinação na Bíblia? Na Bíblia. A predestinação é uma doutrina bíblica que se refere ao propósito soberano de Deus em relação à sua criatura. É um propósito, ele é soberano, um propósito soberano de Deus que se refere com respeito aos seres humanos, à sua criatura. A predestinação está diretamente ligada à doutrina da eleição. Ele escolhe, ele faz a eleição, escolhendo o grupo que vai ser salvo, e depois ele elege aquele grupo e dá a salvação da vida eterna, antecipadamente, olha bem. E junta eleição e predestinação deve ser abordada à luz da palavra de Deus, né? Acerca da providência de Deus. A doutrina que afirma a soberania divina no governo de tudo o que acontece. Deus tem o controle de tudo o que acontece. Então ele que é soberano, pode ver o que ele disse para Moisés. Ele é soberano de tudo. O homem não tem querer. Não tem querer. É ele que define. Veja o que ele falou para Moisés. Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Eu tenho piedade de quem eu quiser. Quem ele quiser condenar, ele condena. E quem ele quiser ter misericórdia, ele tem misericórdia. Então nós vemos que ele é soberano. O homem não tem que falar para Deus o que ele deve de fazer. Então nós vamos basear essa mensagem Romanos capítulo 8, versículo 29. Prestem bem atenção nessa leitura, que para nós entendermos por que da predestinação. Está bem encaixado aqui no livro de Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz assim: porque aquele que já tinham sido escolhido por Deus, Deus já tinha escolhido um grupo antes da fundação do mundo. Antes dele fazer o mundo, primeira coisa que ele fez é chamar um grupo de pessoas para herdar a eternidade com Cristo Jesus. É esse o foco da mensagem. Eu vou repetir. Porque aquele grupo, aquelas pessoas que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou essas pessoas. Por que ele separou? Boa pergunta. A fim de essas pessoas se tornarem parecidos com o seu filho. Então esse grupo ele separou para que esse grupo seja parecido com o seu filho Jesus. Deus fez isso. Por que Deus fez isso? Evangelista Eugênio. Por que é que Deus separou um grupo
para parecer com Jesus Cristo. Por que ele fez isso? Boa pergunta. Ele fez isso, Deus fez isso, para que o Filho fosse o primogênito entre muitos irmãos. Olha o propósito de Deus. Por que ele separou aquele grupo? Para que o Filho, Deus fez isso para que o Filho fosse o primogênito entre muitos irmãos. Mas espera um pouquinho. Não deu para entender. Então vamos explicar melhor. Jesus, nós não podemos confundir primogênito. O que é primogênito? É quando um casal casa, tem os seus filhos, tem a família, os filhos. Vamos supor, tem 3, 4 filhos. O primeiro filho que nasceu é o primogênito. É o primeiro filho do casal. E Jesus, e quando se trata de unigênito, não tem irmão, é único. Jesus é o Filho unigênito, único de Deus. Jesus é Filho unigênito e não primogênito. Ele é único Filho de Deus. Antes de Deus formar o mundo, e todas as coisas foram feitas para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E Ele herdou tudo do Pai. E Ele, o que o Pai fez? Separou um grupo de pessoas e adotou como filhos adotivos. Por que Deus fez isso? Para que Jesus tivesse irmãos, para poder ser o primogênito. Por isso, João fala, evangelista Eugênio, agora, João, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Agora, evangelista Eugênio, nós somos filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Deus fez isso antes de fazer o mundo. Ele separou um grupo de irmãos, predestinando a vida eterna, para passar a eternidade com Cristo. E como é que eu vou saber, evangelista Eugênio, como é que eu vou saber que eu sou parte desse grupo escolhido? Como que eu vou saber disso? Desde que aceitamos Jesus como nosso Salvador, o nosso nome está escrito no livro da vida no céu, no livro do Cordeiro. Nós somos filhos de Deus, adotivos, por meio de Jesus Cristo, para herdarmos com Ele a eternidade. Por isso da predestinação. E quem são esses primogênitos? É a igreja, o grupo escolhido antes da fundação do mundo. É a igreja.
Todos os membros da igreja cristã que aceitaram Jesus como seu Salvador está fazendo parte desse grupo que foi escolhido por Deus, foi elegido por Deus antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que deu para entender. Vamos repetir o assunto? Que Deus fala, Romanos 8, versículo 29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Deus fez isso para que o Filho, para que seu bebê, para que seu filho, chamado Jesus, fosse o primogênito, porque ele é o unigênito. Ele não tem irmão, Deus só tem um filho. E Deus arrumou a igreja para participar com Jesus a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. O seu filho fosse o primogênito entre muitos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, o porquê que Deus fez isso. Agora, nós vamos ver agora também em Efésios. Vamos, acompanhe todinha a leitura. Antes, eu quero continuar aqui, o versículo 29, eu quero ver o versículo 30 também. O versículo 30 de Romanos diz assim: assim Deus chamou os que haviam sido separados. Deus chamou aqueles que tinham sido separados. Ele não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente aceitou, mas ele também repartiu a sua glória com ele, com a sua igreja. Repartiu a glória de Jesus Cristo com a sua igreja. Por isso nós participamos da glória de Deus. Mas também, antes, eu quero ver que nós participamos de tudo. Eu quero ler aqui ainda para a igreja. Eu trouxe a Bíblia aqui. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 4. Olha bem, Deus nos chamou, nos uniu a Cristo para que nós participemos da eternidade, da glória dele, mas também do sofrimento dele, viu? Do sofrimento dele também. Então, vamos ver aqui, Pedro, capítulo 4, diz assim, diz assim, 1 Pedro, capítulo 4, isso, versículo 12. Que diz assim, olha bem, o conselho de Pedro: amados, isso é para a igreja que foi chamada desde a fundação do mundo. Você que é crente, que está me ouvindo, que está na lista de Deus, que está escrito o seu nome no livro do Cordeiro, no livro da vida, do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Olha aí, a salvação nossa foi preparada antes da salvação do mundo. Então, a porta não está fechada para ninguém. Mas se ele se converter, ele também, o nome dele passa a ser escrito no livro da vida. Pode ser salvo. Passa a ser o predestinado também. Então, não que a pessoa é predestinada, pode fazer o que quiser, e depois ele morre e vai para o céu. Não é isso não, viu?
Que nem muitas igrejas têm isso na cabeça. Não é isso, não. Se você está firme na igreja e se desvia, não vá pensar porque um dia seu nome foi escrito no livro da vida, que você vai ficar se satanizando a sua vida e depois você vai pensar que vai ser salvo. Não vai ser salvo. Você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Seu nome estava escrito lá, mas foi apagado por causa da sua rebeldia e tolice. Muito bem. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz assim, olha o conselho de Pedro. Amados, não os estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós. Provas ardentes, prova de fogo, para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Mas alegrai-vos no fato de ser participante, você tem que estar alegre por isso, das aflições de Cristo. Você não vai ver passagem de Cristo fazendo festa, Cristo fazendo bailinho, Cristo em barzinho enchendo a cara de cachaça. Você não vai ver Cristo nesse movimento. É só sofrimento, é só perseguição. No mundo tereis aflições. Ele fala isso para nós que somos seguidores dele. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Estou indo para a eternidade, aonde eu vou levar todos vocês que estão me seguindo, que foi separado desde a fundação do mundo, antes que o mundo fosse feito. Você já foi separado para passar a eternidade comigo, disse Jesus. Muito bem. Mas alegrai-vos no fato de ser de participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois escandalizados, vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Vamos ver aqui, glória a Deus, repetindo o versículo, glória a Jesus, o versículo 30, não é? Que diz assim: assim Deus chamou os que havia separado, e não somente os chamou, mas também o aceitou. E não somente o aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Paulo ensina ali em Efésios, nós vamos ler o capítulo 1, do 1 ao 14. Fala só predestinação. Olha o ensinamento de Paulo. Começando no versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ler até o 14, ponto por ponto. Louvado seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque em Cristo Deus nos tem abençoado com todo tipo de bênçãos espirituais no céu. Porque em Cristo Ele nos escolheu. Em Cristo Jesus, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu antes do mundo ser criado. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Depois você lê na sua Bíblia. Vou repetir. Porque em Cristo, Deus
nos escolheu antes do mundo ser criado. Para quê, Paulo? Para nós sermos um povo santo. Santo quer dizer separado do pecado e sem pecado diante dele, por causa do seu amor para nós. Marque aí o versículo 4. Veja o versículo 5. Deus nos destinou. Deus nos destinou antecipadamente para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, para que Jesus fosse o primogênito. Deus nos envolveu, nos uniu a Cristo, para que Cristo fosse o primogênito e não mais o unigênito. Ele fez nós sermos filhos de Deus. Ele deixou de ser o único e abraçou seus irmãos adotados, que sou eu, sou você, são toda a igreja que servem a Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus, somos filhos adotados de Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. Como filho por meio de Jesus Cristo. Esse era o seu desejo. Esse era o desejo de Deus. Ele não quis ficar só com seu bebê, com filho único, mas ele arrumou filhos adotivos para que Jesus fosse chamado de primogênito. Louvado seja o nome do Senhor. E o seu propósito, repetindo o versículo 5, Deus nos destinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Esse era o seu desejo e o seu propósito. E João 3:2 ele diz: amado, evangelista Eugênio, fale aí na sua geração, porque eu estou aqui no início da geração da igreja. João falando, agora você, Eugênio, já alcançou o ano 2026, está bem distante de mim, mas isso é para toda a igreja que serve a Jesus Cristo. Diga para todas as igrejas isso que eu estou lhe dizendo, evangelista Eugênio. Evangelho de São João, 1 João 3, versículo 2. Só a parte A. O que eu digo, João? Diga isso, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, agora nós somos filhos de Deus e não mais criatura de Deus. Nós somos filhos de Deus. Diga para todos que servem a Jesus que ele não é mais criatura de Deus, mas é filho de Deus, filho adotivo de Deus. É o desejo de Deus, porque Deus quer que o filho dele seja o primogênito entre os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o unigênito não tem irmão, é único. Mas o primogênito, Jesus, é o nosso primogênito, é o nosso irmão, é o primeiro irmão. Antes da fundação do mundo, Deus decretou esse segredo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Deus fez isso para trazer a glória a si mesmo.
por causa da sua maravilhosa graça. E Ele nos deu gratuitamente essa graça no seu amado Filho. Gratuitamente Ele deu essa graça através de Jesus Cristo. Em Cristo, nós somos libertados pelo seu sangue e pela sua riqueza, pela sua rica graça. Somos perdoados dos nossos pecados. Versículo 8. Deus derramou a sua graça abundantemente sobre nós. Derramou a sua graça abundantemente sobre nós, na forma de todo tipo de sabedoria e entendimento. Até a nossa mente, olha o que Deus fez. Nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos igual o Filho de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Muito bem. Versículo 9. Ele nos fez conhecer o segredo do seu plano, do seu propósito. Deus fez nós conhecermos o segredo do seu plano. Que Ele fez, escolheu aquele grupo, predestinou. Louvado seja o nome do Senhor. E revelou para nós através de Jesus Cristo. Pois era isso que Ele queria. Ele planejou fazer isso por meio de Cristo. É isso que Ele queria. Versículo 10. O seu propósito era que quando chegasse o momento certo, Ele pudesse realizar o seu plano e reunir todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Versículo 11. Em Cristo, nós fomos escolhidos. Em Cristo Jesus, nós fomos escolhidos para sermos filhos de Deus, para sermos o povo de Deus, para sermos filhos adotivos de Deus. Olha que privilégio! Glória a Jesus. E isso foi feito de acordo com o propósito da vontade daquele que faz todas as coisas. Versículo 12. Estamos chegando lá no versículo 14. Tudo isso predestinação. Para que nós, que fomos os primeiros, isso é Paulo falando, que os apóstolos, ele, Tito, aquele todo grupo que foi levantado, foram os primeiros. Nós somos os últimos. Paulo falando agora aqui no grupo dele lá, e não na era nossa. Por que, evangelista Eugênio? Para que nós que fomos os primeiros a colocar a nossa esperança em Cristo. Foi Paulo. Eles foram os primeiros que colocaram essa esperança em Cristo. Os apóstolos, os primeiros discípulos. Pudéssemos ter razão de louvor, de louvar a sua glória. Para que tivesse razão, motivos, que pudesse ter motivos de louvar a sua glória.
3. Por meio de Cristo, vocês também receberam o selo de Deus. Olha, Deus carimbou nós como uma carta. Nós recebemos o selo de Deus, o carimbo de Deus. Deus me carimbou. Vocês também receberam o selo de Deus. Vamos ver esse versículo. Por meio de Cristo, vocês também receberam o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós fomos selados, como uma carta selada que tem destino certo. Nós fomos selados para a vida eterna, para esse endereço da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós fomos carimbados com o Espírito Santo. Nós somos uma carta de Deus, que Deus está enviando para a vida eterna. Louvado seja Deus. Nós somos carimbados com o Espírito Santo. Somos selados com o Espírito Santo, que Ele prometeu. Vocês os receberam quando vocês ouviram a mensagem verdadeira. Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós ouvimos a verdade, a mensagem verdadeira do Evangelho, e aceitamos Jesus como nosso Salvador, fomos carimbados com o Espírito Santo de Deus. Com o Espírito Santo de Deus. Foi esse dia que nós levantamos a nossa mão, confessando e aceitando Jesus como nosso Salvador. Nós fomos carimbados. Ninguém aceita Jesus se não for enviado por Deus. Olha aí a escolha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é a pregação do Evangelho que os salvou, porque vocês creram em Cristo. Foi na pregação do Evangelho, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós fomos carimbados, nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 14. O Espírito Santo é a garantia, de que nós recebemos a herança de Deus, a herança que Deus nos prometeu. O Espírito Santo é a garantia, é o selo da garantia que recebemos a herança que Deus nos prometeu. Essa herança consiste na completa libertação do seu povo, para o louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, fala sobre a nossa predestinação. Então nós vemos, todo aquele que está em Cristo Jesus é predestinado. Agora nós vamos ver alguns conselhos, louvado seja Deus, que nós temos que termos alguma precaução.
Muito bem. No 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, vamos ver o que fala aqui, que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: a sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, a sabedoria do próprio Deus, antes mesmo da fundação do mundo, Ele já havia escolhido para nossa alegria. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, ele cumprimenta, olha bem. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Fique firme nessa certeza que Deus te chamou e escolheu você, que está firme em Cristo Jesus. Se vocês fizerem isso, você jamais abandonará a fé. Jamais você abandonará a fé que uma vez lhe foi dada. Porque você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. Você é separado de Deus. Você é separada de Deus antes que o mundo fosse criado. Vamos fazer uma base aqui. Louvado seja Deus. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, olha o que ele fala para o profeta. Olha como ele é a predestinação. Olha como Deus faz essas coisas. Diz assim, Jeremias 1:5. Porque antes, Jeremias, que você formasse no ventre da sua mãe, antes de você ter formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes de você se formar, antes da sua mãe nascer, eu já conhecia você, Jeremias. E antes que você saísse da barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse profeta para as nações. Antes de você sair da barriga da sua mãe, você já tinha sido escolhido. Olha a predestinação para ser profeta entre as nações. Veja a predestinação quando leva lá que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus. Agora você pode entender o que Jesus quis dizer. Olha como dá para entender o que Jesus estava tentando dizer. Mateus capítulo 25,
Compare bem essa palavra de Jesus. Você vai entender agora o que ele estava dizendo. Versículo 31, capítulo 25 de Mateus, versículo 34. Vou ler todo o versículo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que Deus repartiu de Jesus conosco. Possuir por herança. Agora você vai ter posse da herança. Possuir por herança o reino que vos está preparado. Jesus, está preparado esse reino? Desde a fundação do mundo. Possui, está preparado para você desde a fundação do mundo. Deus preparou a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Possuir por herança, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, aonde nós já tínhamos sido escolhidos por Deus, nós já estávamos separados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a palavra de Deus. Veja, agora damos para entender isso que Jesus está falando, da predestinação. O reino já está preparado antes que o mundo fosse feito. Deus já preparou a eternidade para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha o conselho de Pedro. Louvado seja Deus. Oh, diz Pedro, porque, glória a Jesus, portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, vocês jamais abandonarão a sua fé, jamais se desviarão do caminho do Senhor, jamais vai ser apagado o seu nome que está escrito no livro da vida. Então nós vemos, esta é a palavra de Deus. E que Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus. E tenham uma boa Páscoa, né? Vamos comer assim, o seu chocolate, né? Nós, a nossa Páscoa tem gosto de sangue, né? Que é a nossa Santa Ceia. A nossa Páscoa tem gosto de sangue, né? Porque aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. Então, mas os que vão fazer a festa com a Páscoa, né? Com ovo de chocolate, né? Então, com chocolate, boa festa, né? Boa festa, bom divertimento, boa festa, mas não se esqueça, Jesus, louvado seja Deus, já tem o seu grupo selado. Tá? Se você que não é crente, que não faz parte desse grupo, mas eu quero fazer parte, sim. Então você tem que aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Aí você vai fazer parte desse grupo predestinado à vida eterna. Porque nós já fomos escolhidos desde a fundação do mundo. Antes que o mundo fosse feito, Deus já tinha escolhido a sua igreja. Toda a igreja do mundo inteiro, né, que serve a Deus, está com o seu nome escrito no livro da vida para passar a eternidade com Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.